Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda assuntos relacionados à área da alimentação, com artigos, dicas, notícias e receitas. Durante esse mês, a gente vai conversar com profissionais para abordar o assunto alimentação. E o tema de hoje a entrevista de hoje é com a psicóloga Flávia Teixeira. A Flávia é mestre em saúde coletiva pela UFRJ e especialista em transtornos alimentares pela USP. E o tema de hoje é como lidar com a compulsão alimentar na quarentena. Flávia, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho o que caracteriza a compulsão alimentar. Sim, vamos lá. Bom, primeiro te agradeço, né, Mônica, pelo convite, obrigada, um bom dia a todos. E falando de compulsão, acho importante a gente definir o que seja compulsão, porque muitas pessoas costumam dizer que eu tive uma compulsão ontem porque fui numa festinha de aniversário, comi 10 brigadeiros, comi 2 cachorro-quente, uma fatia de bolo e tomei 3 copos de refrigerante. Então, aí a pessoa ela já acha que ela teve uma compulsão alimentar, né? Eu tive uma compulsão ontem. E compulsão alimentar é bastante diferente disso, né? Quando a pessoa ela sofre da compulsão alimentar, ela come exageradamente, ela ingere muito rapidamente uma grande quantidade de alimentos e um alto índice de calorias, né? Há pessoas que podem ingerir 14.000 calorias num curto espaço de tempo, né? Então, é algo que, assim, não é controlado, né? A pessoa sofre de um impulso que leva com que ela vá em busca da comida, né? Aquele famoso que as pessoas, o ataque à geladeira, e literalmente a pessoa, ela vai à geladeira, ela vai comer o que tiver pela geladeira, e enquanto ela tiver dentro desse processo da compulsão, ela continua comendo o que tiver pela frente. Então, assim, exemplificando, ela come o arroz que ficou grudado no fundo da panela, ela come o feijão gelado, sabe? Não existe muito um critério, existe uma urgência de ingerir um alimento, né? Então, essa pessoa, ela perde esse controle e após essa alta ingestão de alimentos, a pessoa sente muita culpa, sente vergonha, a pessoa começa a se afastar do meio social dela, né? Ela começa a ter prejuízos até no trabalho, porque essa pessoa começa a não querer se alimentar na frente dos colegas de trabalho, ela começa a comer escondido, por exemplo, antes de chegar ao trabalho, ela já vai comendo várias coisas para quando chegar lá não comer tanto, né? Ela deixa de ir a um convite de jantar com amigos, porque ela tem medo de, naquela hora, ali, não conseguir se controlar, né? Então, assim, é algo que traz um desconforto muito grande, um sofrimento muito grande para essas pessoas, né? Existe alguma coisa que caracteriza bem o transtorno da compulsão, é esse sofrimento que traz para a pessoa quando ela tem esses impulsos, né? E as consequências desse transtorno? Uhum. Quer dizer, essa pessoa, ela pode vir a ter, né, a obesidade, né? Porque, assim, nem todos os obesos eles têm compulsão, né? Mas as pessoas que sofrem da compulsão podem sim se tornar obesas, né? E aí a obesidade vai trazer uma série de comorbidades também para a vida dessa pessoa, né? Hipertensão, diabetes, né? E sem contar também as outras comorbidades que podem estar associadas à questão da compulsão, que são as comorbidades do transtorno de depressão, da ansiedade, né? Quer dizer, várias outras comorbidades que vêm associadas. Então, isso vai trazer um prejuízo muito ruim para a vida da pessoa, inclusive aquele que eu estava falando do social, porque o convívio social dessa pessoa fica muito afetado, né? Uhum. E quem avalia? Qual é o profissional que pode avaliar esse tipo de transtorno?
Sim, a gente costuma dizer, né, que assim, o médico é o que dá o diagnóstico, né? O médico que é o profissional que vai lá e diz, essa pessoa sofre de tal transtorno. Mas assim, no caso do transtorno alimentar, especificamente, nós geralmente somos um tripé básico, que é o psicólogo, o psiquiatra e o nutricionista, né? Então, assim, embora o médico ele dê o diagnóstico, a gente conversa muito, nós vemos muito assim, nas nossas reuniões e nas nossas equipes e tudo, que geralmente a pessoa não chega primeiro no psiquiatra. Ela às vezes busca um nutricionista ou busca o psicólogo, né? Então, assim, todos nós que somos assim especializados nessa área, ou quem não seja, mas tem uma certa noção, a gente consegue perceber que a pessoa está acometida pelo transtorno, né? Pode fazer indicação para que essa pessoa busque os outros profissionais e já começar ali a traçar um trabalho, né? Um tratamento com essa pessoa. Então, assim, pelo menos, né, nós, assim, psicólogos, nutricionistas e psiquiatras, nós temos esse olhar, né, e podemos identificar quando a pessoa está sofrendo do transtorno. E qual é a diferença, Flávia, entre o transtorno da compulsão alimentar e a bulimia, por exemplo? Sim, a bulimia, no caso da bulimia, a pessoa tem uma necessidade de depois ela compensar aquilo que ela comeu, né? No caso seria se livrar, literalmente, daquilo que ela comeu. Então, ela vem com métodos depois compensatórios para poder eliminar aquilo que ela ingeriu. Então, são os vômitos autoinduzidos, né? Há muitos laxantes, diuréticos, assim, e eu não estou falando de a pessoa toma 3 diuréticos, a pessoa toma muitos diuréticos, né? São vários comprimidos de laxante, né? E com o passar do tempo, inclusive quem usa do vômito induzido, a pessoa ela já faz de uma forma que ela não precisa nem mais usar, né, a mão para poder induzir o vômito. Ela já consegue, por movimentos, né, como é que chama, né, assim, né, de dentro assim, do estômago e tudo, ela consegue, inclusive, trazer o vômito, né? Então, antigamente, a gente até usava a marca que ficava na mão para identificar, né, um possível transtorno de bulimia, e hoje já não é tanto critério assim, né? Então, assim, na compulsão, a pessoa não usa os métodos compensatórios. E na bulimia, a pessoa tem a compulsão e depois ela precisa do método compensatório porque ela tem uma preocupação muito grande com o peso, com o corpo, né? Entendi. E tem uma faixa etária que isso acontece mais? Existe algum estudo em relação a isso? Sim, na compulsão assim feminina, né? Porque a gente pensa muito que transtorno alimentar acontece com mulheres somente, né? Mas os homens também sofrem desses transtornos, né? Hoje cada vez mais, inclusive, né? E com relação às mulheres, começa geralmente assim, no início da vida adulta, né? Lá para os 25 anos, né? Nesse entorno aí. E com os homens já é mais para frente, assim, tipo 45, 50 anos é que começa a desenvolver o transtorno, né? Entendi. E aumentou muito o número de pessoas com esse transtorno durante a pandemia? Você notou isso? Existe alguma observação em relação a isso? Olha, Mônica, eu vou te falar, assim, eu tenho já algumas pacientes que eu já acompanhava antes, né? E o que eu percebi com as pessoas que eu já acompanhava, no início foi assim um susto, inclusive para todos, né? Eu também tomei um susto porque eu jamais tinha feito atendimento online, né? São muitos anos de prática, mas eu não tinha feito isso. E pensei, como vai ser, né? E as minhas pacientes pensaram, como é que vai ser ficar em casa agora e dar conta disso, né? Então a gente foi traçando estratégias individuais para cada um, porque é muito importante firmar isso, né? Que o trabalho ele é muito singular, é de cada um, né? A gente não tem uma fórmula mágica para todo mundo, né? Então eu fui vendo com cada um o que a gente ia fazendo de estratégia para ir lidando, né? E com o passar do tempo, né? Hoje eu converso até com algumas que
Você lembra que no início, né, você precisou utilizar o medicamento XYZ e hoje você já tem até com a bicicleta de spinning em casa, sabe? Então, quem já vinha com um acompanhamento, foi mais fácil, entre aspas, da gente ir lidando com isso, né, com os impulsos, com o controle dos impulsos, e da pessoa também poder rever outras questões da vida dela, estando dentro de casa, né? Agora, eu recebi várias pessoas, outras novas, né, que também foi um desafio para mim, começar a tratar pessoas novas pela internet, mas essa é a ferramenta que a gente tem hoje, então vamos usar da melhor forma possível, né? Então, pessoas reclamando, sim, de estar sentindo muita dificuldade, né, de manter uma dieta, de manter uma alimentação melhor, né, porque está em casa com muito acesso, né, à geladeira, à despensa, né, com muitas questões emocionais também vindo à tona, né? Então, as pessoas começaram a aumentar, sim, o consumo, né, de alimentos, e mais que muitas das pessoas que me procuram, eu não percebo que tenha o transtorno de compulsão alimentar, mas que sim um aumento na ingestão de alimentos, né? E que aí é um comer que a gente pode chamar até de um comer transtornado, porque a pessoa come, mas aquilo faz mal a ela, né? Ela fica se sentindo mal, não devia ter comido muito. E a gente percebe que hoje as pessoas falam disso o tempo todo. A comida passou a ser um drama na vida das pessoas, né? Não é mais assim aquela fonte de alimento para que a gente precisa para se manter vivo, né? Virou hoje o papo de várias rodinhas de conversa, né? Ah, ontem eu comi uma fatia de torta. Ah, ontem eu comi pizza, eu preciso correr hoje, eu preciso... As pessoas hoje falam muito. Então, eu acho que existem muitas pessoas que comem, né, que têm um comer mais transtornado com relação a essa sensação de que vai engordar e de que vai perder, né, a forma física, enfim, né, esse desconforto com a alimentação. Para finalizar, Flávia, você tem alguma orientação? Você pode dar uma orientação para as pessoas que acham que estão com esse problema? O que elas devem fazer primeiro? Sim. Se a pessoa... Bom, eu estou comendo muito, será que eu tenho, né, a compulsão? Então, assim, essa pessoa precisa ter um episódio, no mínimo, por semana, né, da compulsão, né, quer dizer, dessa ingestão muito grande de alimentos, né, durante 3 meses. Né? Então, assim, eu estou tendo, nossa, um acesso constante, assim, uma vez na semana eu estou tendo esse tipo de comportamento, né? E já tem bastante tempo. Então, assim, é para ligar a luzinha vermelha e procurar um profissional, né? Porque, assim, e se ela está sentindo esse sofrimento que eu falei no início, né? Porque muitas pessoas comem e não sentem esse sofrimento, né? O que mais sinaliza para a gente o transtorno, né, é essa alta ingestão acompanhada de um grande sofrimento. Entendi. Muito obrigada, Flávia, pela sua... Imagina. Tá? E o canal está à disposição para você. Tá, igualmente, Mônica. Obrigada. Tá bom? Bom final de semana. Para você também.